Assim, vou pegar os dois Sim, capacetes, tá? sim. Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia. Se quiser depois vir aqui, fica à vontade. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Vamos ver quem está aí com a gente. Bom dia, bom dia. Você que for entrando, tá? Vamos falando aí, pessoal. Vamos se pronunciando aí, você que for entrando. Vamos chamando mais gente para entrar com a gente aqui. Patrícia, Shalom, Açucena, amém. Deus abençoe vocês, gente. Um ótimo dia para vocês. Queremos entrar aqui nessa manhã. Eu quero convidar vocês, Sheila, Shalom. Eu quero convidar vocês. Nós não vamos estar fazendo mais nossa hora da Leu Olá pelo Instagram, tá bom? Nós vamos estar fazendo por aqui, pelo canal do YouTube, pelo canal do Comando Águia, tá bom? Então, gente, vai divulgando, vai convidando as pessoas para entrar juntamente conosco aqui agora nas nossas manhãs, tá bom? Shalom, missionária. Ah, Melissa, shalom, filha. Cristiane, shalom. Olha a mulherada em peso aí logo de manhã. Pastora Neia, shalom, pastora. Vão convidando o povo para entrar com a gente, tá bom? Priscila, shalom, Cláudia. Shalom, shalom. Sheila. Ô, irmã Sheila, o sonho está aqui em Curitiba. Pois assim seja, em nome de Jesus. Vamos gerar, tá? Gente, a gente gera aqui junto com vocês, né? A gente gera junto com vocês. E vocês geram aí, nós geramos aqui e o Senhor vai proporcionar, né? Cada um de vocês chegarem aqui para participar do treinamento, né? Para estar juntamente conosco aqui, vai ser bênção demais, amém? Valdirene de São Paulo, Valdirene, nós vamos estar em São Paulo também, tem que ver a data, vai ter o encontro de leoas, né? Quem for de São Paulo. Vai ter o encontro de leoas, vai ter o treinamento também em São Paulo, vamos estar aí. Preciso pegar o endereço, se tiver alguém da equipe aí para colocar para mim, tá? E também vamos estar com treinamento ali, tá bom? Em São Paulo também, na igreja, vai ser o encontro de leoas, não vai ser na igreja, vai ser em um lugar. Também preciso saber o endereço, que eu não sei de cabeça, mas a gente vai colocar aí. E também vai estar lá o treinamento também, que vai ser numa igreja. A gente passar o endereço também da igreja, dos pastores, para vocês estarem indo, tá bom? Não sei se tem alguém da equipe aí para poder colocar para vocês o endereço, tá? De São Paulo. Mas até o final da live aqui nós vamos colocar, tá bom? Valderê, shalom. Claudete, shalom. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluias. Bia, shalom. Deus abençoe. Açucena, não pode deixar de ir, tá bom, gente? Às vezes as pessoas falam assim, apóstolo, eu quero ir até na base, às vezes não consegue, gente. Mas, ó, igual nós somos agora, Joseci, saudade, mulher de Deus, saudade de você. Aleluias. Olha só, às vezes as pessoas falam assim, apóstola, a gente não consegue chegar até Curitiba, mas nós vamos estar agora até o final do ano em vários lugares, tá? Nós vamos estar em vários lugares com agenda, tá? Esse final de semana nós vamos estar em Cuiabá, você que é de Cuiabá, nós vamos estar em Cuiabá nesse final de semana. Lá a Priscila tá falando, vai ser dia 15 e 10, dia 15 do 10, é isso? 15 e 10, que vai ser o encontro de leoas lá em São Paulo, tá? Então, se alguém puder colocar para mim aí o endereço, corre lá, dá uma olhada lá, procura para mim alguém colocar o endereço, tá? A gente vai divulgar certinho aqui o endereço para vocês, tá bom? O nosso encontro de leoas oficial vai ser em novembro também aqui na base, tá? No terceiro final de semana de novembro. Tá joia, gente? Então, quero estar convidando, né, todas vocês para estar juntamente com... Ah lá, a Priscila está colocando o endereço ali. Obrigada, Priscila. Obrigada, filha. Tá colocando ali o endereço certinho, tá? Então, gente, olha, esse final de semana nós vamos estar em Cuiabá. No outro final de semana nós vamos estar em Pato Branco, tá? Em Pato Branco vai ser também o encontro de leoas. Olha que legal. Pato Branco. Então você que mora em Pato Branco ou perto de Pato Branco, faça um esforço, vai lá,
tá? Eu falo assim, ó, quando a gente quer realmente receber algo da parte de Deus, quando a gente quer, São Paulo capital mesmo, tá, Sucena? Quando realmente a gente tem interesse, a gente quer receber, a gente corre atrás, né, da unção, quando a gente deseja no nosso coração, né, Deus coopera com a gente. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Então assim, você tem que se dispor, falar, não, Senhor, eu vou. Eu me lembro, gente, quantas vezes, né? Ah lá, o endereço tá ali, ó. Rua Vicente Prado 30, local. Eu acho que, eu não sei, eu vou ver com alguém também que é o apóstolo Cauê que está responsável, né? Cauê Linhares que está responsável. As inscrições também é feito lá com eles. Acho que não tem ninguém da equipe aí para dar esse suporte para mim colocar aí. Mas até o final aqui eu vou ver se eu entro em contato com alguém daqui para colocar aí para vocês, tá bom? Gente, então olha só, eu me lembro que quantas vezes, né? Quantas vezes eu quis receber algo de um homem, de uma mulher de Deus, né? Olhava falando assim, poxa vida, não é idolatria, né? Mas eu aprendi que a unção que a gente respeita e que a gente honra é a unção que nós recebemos, que nós atraímos para nós e que nós carregamos, né? Então eu aprendi isso. Então quantas vezes eu desejei, né? Poxa vida, essa mulher carrega algo diferente, esse homem carrega algo diferente. Eu vou até ele, eu vou até ela para colocar a mão em mim, né? Fazer impartição comigo, né? Tem algo que ele tem, que ela tem, que vai agregar ao meu ministério, né? E é disso que eu preciso. E reconhecendo que tudo vem de Deus, né? E ia, gente, andava mais de 1.000 quilômetros de carro, de ônibus, para poder receber, né? Então, assim, tem que ter um esforço. E é sobre isso que eu quero falar também. O Senhor tem ministrado muito no meu coração. E essa ida para nossa, pro pastora Neia, pastor Ivan, Shalom, essa ida nossa para Inglaterra foi algo assim muito legal da parte do Senhor, né? E com essa experiência, eu aprendi algo com Deus, né? Que tudo é no tempo de Deus. Tudo é. Por isso que a Bíblia nos fala, gente, lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, né? E então eu vi que realmente nós precisamos estarmos dentro do tempo de Deus e esperarmos o tempo de Deus nas nossas vidas, né? E eu entendi que não era para estar antes lá, não era para ir nem depois, era naquele momento. Era para estar lá naquele momento. E o Senhor ministrou muito no meu coração. E nos lugares que eu tive lá, né, as ministrações que foram feitas, né, então o Senhor falou muito forte no meu coração. O Senhor falou, filha, o tempo era esse, eu estava te preparando para você estar aqui. Porque quando nós vamos para outros lugares, para outra nação, para outro país, para outros povos, nós guerreamos com principados, nós guerreamos, né, com outros tipos de demônios, né, com outros tipos de... não são os mesmos, né, é algo muito forte, gente. Então, assim, eu pude sentir isso, né, tanto é que para eu ir, Shalom, apóstola Gi, te amo, lindeza. Foi muito complicado, né? Bem no dia que nós fomos, teve um ciclone aqui no sul, né? E passou por aqui por Santa Catarina, passou por aqui por Curitiba. E o aeroporto virou aquele tumulto, voos foram cancelados e justo o meu voo foi cancelado, né? Então Ipirangas House, em Cuiabá. Você está pedindo, né? Não, de São Paulo também. De São São Paulo. Paulo no Telegram. E no nosso Telegram. site, Tá tem bom. tudo lá. Tá bom. Tá bom, gente? Ele passou aqui, Ipiranga House, né? É de Cuiabá, tá? Então, Bispa Gi de Cuiabá, se tiver aí, coloca pra nós aí, tá? Coloca os endereços aí. Depois, qualquer coisa, gente, tá lá no Instagram, não, no Telegram, tá? Do comando. Olha lá, as agendas tá toda lá, tá bom? O endereço de São Paulo. A gente vai estar divulgando também nas nossas redes sociais. Eu só tô adiantando aqui, falando pra vocês se programarem, tá bom? Então, olha só, então, assim, e aí as meninas que foram comigo me acompanhar, né?
foram para estar na intercessão, a Débora, né, a pastora Débora e a pastora Andréia, o voo delas conseguiu sair, o meu não. E elas foram na frente, né? E, então, assim, e depois eu tive que ir no outro dia, né? Eu tive que ir sozinha, não, com o Senhor e com as comitivas de anjo, né? Mas eu fui, elas foram um dia antes, né? Eu não consegui embarcar e elas conseguiram. E eu só consegui no outro dia. Então foram 12 horas de voo. Eu passo muito mal nos voos, né? Aqui dentro do Brasil, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes no máximo 3 horas de voo. E eu sinto muito enjoo, né? Eu tenho muito problema no estômago. Eu fico muito enjoada. Ati, shalom, filha. E aí para mim foi desafio, assim, porque daí eu tive que ir só, né? Assim, não tinha ninguém que pudesse me auxiliar ali, né? Teve alguns voos aqui no Brasil que minha pressão caiu. Foi bem difícil, né? E era 12 horas de voo, né, gente? 12. Mãe, tudo bem? Saudades. 12 horas, né, de voo. Então, eu fui, né? O Senhor foi comigo e o Senhor foi ministrando muito forte no meu coração, né? E lá foi maravilhoso, nós fomos bem recebidas, né? Isso mesmo, o Vicente está colocando ali, ó. O encontro de ler hoje é 15/10. Vamos colocando aí, tá bom, gente? Quem tem os endereços, corre lá para mim, pega lá, me auxilia aí, gente, tá bom? Amém? Então, e foi maravilhoso demais, gente. Foi assim, glorioso demais, né? E eu entendi, o Senhor ministrou muito no meu coração, né? Que era necessário, que foi nesse tempo que o Senhor, ele passou comigo por um processo de preparação, de lapidação, né? De estrutura para que eu tivesse chego, né? E vivido esse propósito. Então, eu entendi isso. Mundinha, saudade de você, meu amor. Glória a Deus. Saudade de vocês, gente. Fazia tempo que eu não entrava na live, né? Mas agora vocês vão me ver direto por aqui, tá bom? Agora vocês vão me ver direto por aqui. Agora vamos que vamos, tá bom? Adriana, shalom, shalom, filha. Então, gente, foi assim, eu entendi algo da parte de Deus, né? Deus falou muito forte no meu coração sobre o tempo. Então, assim, um povo diferente, né? Nós somos muito bem recebidas lá pelas profetisas de lá, que são mulheres de Deus, são leoas do Senhor. Mas enfrentamos outros tipos de demônios, enfrentamos assim outro tipo de guerra, né? Então, assim, e nós entendemos, shalom, Dani, shalom, filha, que o Senhor falou que se fosse num tempo antes, né, o Senhor falou para mim, Lucélia, você ainda não estava preparada. Então, assim, eu te preparei para você, né, que agora chegou o tempo do que? Chegou o tempo de nações, né? Chegou o tempo de nações. E aí eu entendi, né? Porque lembra na palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, o Senhor Jesus falou assim para eles, assim, filhos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram, né, esperando, né, a promessa. E quando a promessa veio sobre eles, eles foram o quê? Revestidos de poder. E aí o Senhor falou para eles, né, que eles seriam testemunha deles em Jerusalém, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Então, assim, o Senhor estava dizendo para eles que após esse revestimento, eles estariam aptos para alcançar novos povos, para fazer outras coisas. Olha só, viu, irmã, como o Senhor testifica, né? Então, assim, eles foram revestidos primeiramente do poder, né, para depois eles darem continuidade, para depois eles irem. Veja bem, os discípulos eles andavam junto com Jesus, né? Eles foram ensinados por Jesus, eles caminharam junto com Jesus. Mas somente quando o poder veio sobre eles, quando o Espírito Santo veio sobre eles e capacitaram eles para eles viverem o propósito, né? Para eles dar continuidade ao ministério, né? Aquilo que Jesus começou. Então eles foram qualificados para aquilo ali. Então eles foram fazer.
Foi ali que o ministério deles começaram a fluir. Até então eles não estavam fazendo, né? E às vezes a gente acha assim que a gente está apto, que a gente está preparado, que a gente já está no momento. Às vezes a gente fica agoniado. Deus, a promessa não se cumpre. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, ele não vai te enviar. O Senhor, ele não vai fazer antes de você receber uma capacitação, antes de você estar revestido com o poder, antes de você estar preparado para viver aquilo que Deus escreveu para você, né? E hoje de manhã, essa noite foi uma noite assim de muita batalha espiritual, porém foi uma noite de muitas revelações, que o Senhor falou coisas profundas ao meu coração. E o Senhor falava assim comigo, né? Tem aquele louvor, né, do Ministério Zoe, que é um louvor que tem falado muito ao meu coração, de sermos filhos do fogo, né? E, e o Senhor falou, e lá nesse louvor fala que nós somos formados, né? Nós somos formados por Deus. Nós recebemos o fôlego, o sopro de vida da parte do Senhor. Né? Então, na eternidade, o Senhor já falou conosco, o Senhor já escreveu quem nós iríamos ser, quem nós somos, o Senhor já escreveu o propósito profético sobre as nossas vidas. E se nós entendemos isso, e se nós cremos nisso, se nós nos dedicarmos a isso, esperar o tempo de Deus, nós vamos viver. Então nós não podemos ficar agoniados, Senhor, a promessa não se cumpre, Senhor, não chega, não acontece. Não aconteceu ainda porque Deus está trabalhando em nós, Deus está nos forjando, Deus está nos habilitando e nos qualificando para que nós venhamos a viver. Então nós não podemos ficar desesperados, nós não podemos ficar agoniados. E tem pessoas, às vezes, que quer colocar Deus na parede, né? E quer pressionar Deus. Deus, o Senhor tem que fazer, né? Por que o Senhor não faz? Entenda uma coisa, quando chegar o momento certo, Deus vai fazer. Eu entendi isso, para mim foi muito lindo a experiência que eu tive, porque quando, olha isso que interessante, e quando aconteceu todo o episódio do voo, que as meninas conseguiram ir, e eu fiquei, porque o meu voo não teve como sair daqui de Curitiba, foi cancelado, então, a minha conexão era em São Paulo, e não teve como o avião sair daqui. E o avião da pastora Andréa saiu um pouco antes. E logo em seguida o meu voo foi cancelado. E quando elas. E a gente falando pelo celular, aquela loucura e aquele tumulto, né? Aquele alvoroço no mundo espiritual. E eu peguei e eu disse assim, eu falei, Senhor, elas já estão indo, olha só, elas já estão indo, eu falei para o Senhor. Então, Senhor, eu falei, então, Senhor, eu acho que eu não tenho necessidade de eu ir, elas já estão indo, elas já embarcaram, elas já estão voando. Eu falei, então elas podem me representar lá. Eu não preciso ir, Senhor. Eu vou ficar aqui. E o Senhor sabe Senhor, que eu passo muito mal durante os voos. E é 12 horas de voo, vai ter que atravessar o oceano. Eu ouvi falar que dá muita turbulência, Senhor. E como eu vou, né? E o apóstolo foi me buscar no aeroporto, voltei para casa, aqui para a base, e elas foram, né? Perdeu o sinal com elas, né? Da internet, que elas já estavam, né? Voando. E eu fiquei, de repente, a apóstola Dani, que está aqui. Por isso que eu falo, gente, nós temos que estar muito sensível às coisas de Deus, porque às vezes você acha assim, Deus não está, eu sinto a graça do Senhor aqui, Deus não está me usando, apóstola, não tem oportunidade na minha igreja, eu não estou no altar. Gente, ser uma porta-voz de Deus é muito mais além do que isso. É muito mais além de estar ali no altar. É por isso que eu sempre falo que você, às vezes, não tem consciência que você é, né, uma voz profética e que você pode ser resposta para a vida de alguém. Aquilo que sai dos teus lábios pode ser a resposta para alguém que está precisando. De repente, com uma simples frase, um simples telefonema, uma simples mensagem, Deus vai falar com alguém, Deus vai trazer a resposta para você. Porque nesse dia, né, eu cheguei e ainda depois voltou a chover aquela chuva.
E eu cheguei, deixei as malas ali do lado e eu fui orar, meio que sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor depois falou no meu coração, porque naquele momento também daquele temporal, daquela chuva, de tudo aquilo lá, estava acontecendo uma grande batalha também na dimensão do Espírito, nas regiões celestiais, né? Tava uma guerra travada lá em cima, né? E aí, porque na verdade eu entendi que eu estava indo para aquele país, eu não estava indo lá para aquele lugar só para poder passear. Eu não estava indo lá só para ir conhecer. Claro, a gente conheceu os pontos turísticos, fomos vários lugares, um lugar lindo, mas eu sabia que eu estava indo lá, gente, com uma missão, né, para firmar uma estaca naquele lugar, para levar decretos para aquele lugar. E também estaria indo para receber, não estava indo só para levar algo, mas para trazer algo, para receber algo. E, e naquele momento, quando eu voltei, né, quando eu voltei para a base e quando eu fui orar, deitei ali na minha cama e comecei a falar com Deus, de repente um anjo do Senhor se apresentou ali na beirada da minha cama e o Senhor falou comigo e as minhas roupas de ministrar, elas estão penduradas bem ali do lado da cama. E aí, de repente, eu olhei para o lado e eu vi aquela roupa, né, que eu usei no Encontro de Leoas, que foi colocada as patentes, né, na minha roupa, que até foi uma inspiração pelo Espírito Santo e das meninas da equipe também. E aí o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim para mim assim, quem foi que entregou essas patentes para você? E aí eu falei, Senhor, eu creio que foi o Senhor. Daí o Senhor falou assim, você acha que essas patentes estão aí só nessa roupa? Essas patentes foram conquistadas no mundo espiritual, fui eu quem te dei. O Senhor falou comigo, o Senhor disse, por que você está temendo? O Senhor falou para mim, se levanta e vai. E um pouco antes tinha aparecido no meu celular, né, o pessoal lá da agência de viagem já tinha mandado já um negocinho lá, que eu não sei nem como é que é o nome, já falando para remarcar, né, a passagem, que seria para o outro dia. Eu teria que sair 5 horas da manhã, da madrugada, daqui de Curitiba, e esperar o dia inteiro no aeroporto de São Paulo para embarcar para Londres 10 para meia-noite. E aí eu comecei a orar os horários, o Senhor falou, vá. E aí eu falei para o Ronaldo, falei, não, eu vou. Então já apertei lá, já falei que eu ia, já marcou o lugar, né? Já ficou tudo certinho. E aí o Senhor falou comigo, se levanta e vai. O Senhor falou para mim, né? Quem te deu essas patentes? O Senhor falou, foi o homem ou fui eu quem te dei? O Senhor falou, e não está só na sua roupa, você conquistou isso, Michele. E chegou o tempo, né? E aí, de repente, o meu celular chegou a mensagem e aí o Senhor falou para mim assim, olha o celular. E quando eu olhei o celular, tinha uma mensagem da apóstola Dani. E ela falou algo assim que veio do coração. O Senhor tinha acabado de falar comigo, usou ela para confirmar, né? E ela disse, né? A senhora vai, porque as meninas podem ter conseguido ir na frente, mas o mistério é com a senhora. Elas estão indo, né? Deus preparou para elas ir, mas o mistério, né, não é com elas, o mistério é com a senhora, então a senhora vai, né? E eu entendi, eu falei, Dani, é Deus, eu estou entendendo, veio como confirmação, né? E eu vou. E não deu nem tempo de dormir, fiquei ali em oração. Quando foi 3, precisava estar lá 2 horas antes no aeroporto para pôr as malas, né? Que eu estava levando a bagagem. E aí eu tive que estar lá no aeroporto 2 horas antes. Cheguei no aeroporto já 3h30 da manhã. Fiquei lá, despachei as malas e fiquei lá no aeroporto 5h10. Eu peguei o voo, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiquei no aeroporto, cheguei 6 e pouco da manhã em São Paulo, fiquei até 10 para meia-noite para poder pegar o voo para Londres, né? E Deus falando comigo, né? Deus foi ministrando meu coração o dia todo. E o voo foi uma benção, não teve turbulência nenhuma. Eu dormi o voo todo e sentindo ali a presença dos anjos o tempo todo comigo, o Senhor falando. E quando eu pisei meus pés, né, quando eu desci do avião, gente, e foi maravilhoso, né? Quando eu pisei meus pés, aí teve que passar lá pela imigração, né, para poder entrar.
E aí muito forte, né? Porque eles é muito rígido para entrar lá. E eles me chamaram, foram me entrevistar, daí Deus preparou uma intérprete brasileira que foi lá me ajudar, que eu não sabia falar inglês, né? E tinha isso também, eu falando, senhor, como que eu vou entrar lá, né, se eu não sei falar inglês, né? E a Débora que sabia foi na frente com a André, eu falei, senhor, agora é nós. O senhor me dá o dom, o senhor faz alguma coisa por mim, né? E aí, quando eu desci e chegamos lá lá o senhor preparou, né, uma... Oi, Gui! O senhor preparou uma intérprete brasileira e a intérprete começou a falar, né, e traduziu o que eu estava falando. E aí a mulher, ela perguntou, né, o que eu ia fazer lá. Eu falei que eu ia ministrar, tal, e expliquei tudo para ela, gente. E aí de repente ela pegou e carimbou lá meu passaporte e falou para mim assim que eu receberia o visto para entrar e sair do país, porque pastores, né, tem essa lei lá que pastores podem entrar e sair do país, né? E aí foi muito lindo, assim, né? E aí quando nós encontramos as meninas lá, foi maravilhoso demais, né? São mulheres de Deus. Então, assim, foi tudo glorioso. Nós tivemos em lugares lá para fazer atos proféticos, decretos, né? Como lá no Palácio da Rainha, no Castelo da Rainha, dentro do cofre, né? Da Rainha. Foi, assim, muito lindo, né? E o Senhor falava muito, gente, ao meu coração sobre essa unção de governo, né? E hoje eu vim aqui para falar isso, né? Sobre isso através do Espírito Santo com vocês, porque às vezes nós ficamos, vou orar assim, irmão, nós vamos orar depois para vocês, Flávio, Shalom. Às vezes nós ficamos tão agoniados, né? E às vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Sabe que Deus falou esses dias para mim que o diabo, ele é muito mais paciente do que nós, que somos filhos de Deus. Nós ficamos desesperados. E o diabo não, o diabo ele tem paciência, gente, ele tem paciência para elaborar um plano para destruir as nossas vidas. Ele tem paciência, ele senta ali, ele fica arquitetando tudo, calculando tudo, né, maneiras para nos destruir, né, para acabar conosco. E ele espera, ele é estratégico. E nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Às vezes nós queremos as coisas assim, não tem que ser hoje, Senhor. Ah, Senhor, queremos pôr Deus na parede. Senhor, se não for assim, eu não vou fazer mais. Nós estamos no meio de uma geração fraca, gente. Uma geração de mimimi, uma geração que não aguenta pressão. Um povo que se diz conhecer a Deus, ser tão cheio de Deus, né? E aí o que acontece? Quando não sabe esperar o tempo de Deus. Um povo cheio de mimimi. Né? Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Eu vou desistir, eu vou entregar o ministério, eu vou fechar a igreja, eu vou abandonar porque as coisas não acontecem. Mimimi. E o Senhor, Ele está chamando gente corajosa. Então o Senhor trazia no meu coração a história de José. José, eu tô, essa madrugada Deus falou no meu coração que eu vou começar agora a gravar, né, o segundo módulo do nosso curso de cura interior, e o Senhor falava no meu coração. José, ele passou por tudo que de mais ruim José teve que passar para ele governar. José, ele foi provado em todas as áreas da vida dele. Gente, imagina você ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. Imagina. O tamanho da dor que esse homem tinha dentro dele, o tamanho da indignação que esse homem tinha dentro dele. Imagina você ser traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, por você e você não ter feito nada. Né? Simplesmente porque você está carregando algo da parte de Deus. Porque José teve um sonho e José contou para os seus irmãos. E quando José falou do sonho que ele teve para os seus irmãos passaram o quê? Passaram a odiar ele. Os seus irmãos passaram a perseguir ele por conta do quê? Por conta do propósito que estava sobre a vida de José. Era um propósito diferenciado. José, ele foi escolhido no meio dos seus... E outra coisa, não foi José que escolheu.
mas foi Deus que escolheu a José. E quem é escolhido por Deus, quem é escolhido para viver um propósito grande da parte de Deus, se prepare para a perseguição. Se prepare para ser vendido, se prepare para ser traído, se prepare para ser caluniado, se prepare para ser jogado em cisterna, em calabouço, se prepare para ser caluniado, se prepare. E isso não é por conta de você, mas sim por conta do propósito que está sobre a tua vida. Porque quando Deus separa um homem e uma mulher para viver um propósito profético que vai ficar em evidência, que vai sacudir a terra, que vai alcançar pessoas, né? Que vai ali estremecer o inferno, que vai ter frutos. Pode se preparar. Pode se preparar. Então, às vezes você fica, ai, Senhor, ai, a luta, olha os demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não foque nisso. Não foque. Olhe para o alvo, olha para quem te chamou, olhe para o propósito. Foi isso que José fez. E José sofreu toda essa perseguição. Isso aí também, Gui. Ele sofreu toda essa perseguição por conta do propósito, porque Deus tinha separado José, né? Olha só, nós vemos em Gênesis, eu quero compartilhar aqui a palavra com vocês, em Gênesis 37, fala, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Essa, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos e cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiavam, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Imagina o tanto que José era desprezado pelos seus irmãos. Imagina o quanto que José era ignorado pelos seus irmãos por conta do propósito que estava sobre a vida dele, por conta daquilo, né, que Deus chamou ele para viver. Havia algo liberado sobre a vida de José da parte de Deus. Deus tinha separado José para este propósito profético. Após qual era o propósito? Era ele ser governador. A unção de governo, ela vem para estabelecer essa unção de governo. Quando Deus libera sobre a vida de um homem e de uma mulher, ela é tremenda. Isso quer dizer que essa pessoa ela vai sentar no lugar de honra e ela vai governar sobre tudo e sobre todos. E aquilo que ela falar vai ser de lei. E outras pessoas vão ter que se sujeitar àquilo que ela fala, né? E é Deus que faz isso. É Deus que proporciona isso para um homem, para uma mulher. E José nasceu com isso, porque o próprio Deus já tinha estabelecido isso para José. Só que os irmãos não quiseram aceitar. E assim somos com nós. Às vezes a pessoa olha para você e começa a falar da tua vida. Às vezes pessoas olham para você e começam a te caluniar, né? Às vezes pessoas olham para você e começam a te perseguir. Às vezes pessoas olham para você e começam a te denegrir, inventar fofoca no teu nome. Mas sabe qual que é o segredo? O segredo é você permanecer firme, inabalável. O segredo é você permanecer olhando para o alvo. É você não parar. Porque independente do que fale de você, independente aonde coloque você, independente do que levanta contra a sua vida, independente do que for, Deus sempre estará com você. Porque a Bíblia diz para mim e para você que o Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que são chamados. Então entenda uma coisa, quem te chamou foi Deus, quem te sustenta é Deus, quem te deixa de pé é Deus, quem traz a provisão para você é Deus, quem faz o teu nome ser reconhecido sobre a terra é Deus, quem faz as pessoas olharem para você e reconhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, é Deus. Amém? Quem abate é Deus, quem exalta é Deus, quem empobrece é Deus, quem enriquece é Deus, quem dá vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Tudo é Deus, tudo é através de Deus.
Então entenda uma coisa. Não é simplesmente, essa perseguição, apóstola, é por causa de mim. Não, não é por causa de você, mas é por causa do propósito sobre a tua vida. Pelo aquilo que Deus chamou você para ser. E as pessoas vão se incomodar com isso. As pessoas vão se incomodar de ver Deus te usando. As pessoas vão se incomodar de ver Deus te exaltando. As pessoas vão se incomodar de ver você feliz. As pessoas vão se incomodar, né, de ver você. Olha que Deus manda dizer para alguém, mas não se preocupe não, porque esses dias foi como Deus falou, os verdadeiros amigos, aqueles que são por você, são aqueles que vê Deus te usando, que vê Deus fazendo a tua vida, e eles permanecem sendo os mesmos com você. Permanece com o coração puro, permanece ali junto com você. Agora, se virou a cara, se ficou indiferente porque viu Deus te honrando, porque viu Deus te usando, porque viu Deus fazendo alguma coisa na tua história, deixa que vá, querido, porque não são os verdadeiros. Às vezes você caminha com pessoas que estão querendo te vender, caminha com pessoas que tá batendo nas tuas costas, mas está falando mal de você por trás. Mas eu digo uma coisa para você, isso é por conta do propósito que Deus tem na sua vida. E Deus diz para você, fique olhando para o alvo, não tire os seus olhos do alvo. Então José, ele foi com o seu coração puro, né? Imagina, ele estava sempre ali do lado do pai, de repente os irmãos era tudo diferente, mas ele tinha um comportamento diferente, né? E por isso ele era o queridinho do Senhor, queridinho do seu pai, né? E assim somos nós. Às vezes, por você obedecer a Deus, por você fazer o que Deus quer, né? Você recebe o favor de Deus, essa unção vem sobre a tua vida, você começa a conquistar, você começa a avançar, você começa a prosperar, você começa a se destacar. Aí vem os atribulados querendo te perseguir, querendo te derrubar. Queridos, mas Deus manda dizer para alguém, fique firme, porque Deus é contigo. Amém? Olha só que interessante. E os irmãos perceberam que o seu pai amava mais e começaram a perseguir a ele. E José, ele teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Quando José falou, abriu a boca, José havia dito, ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estava atando feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Olha isso. E seus irmãos lhe indignaram. Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa do seu sonho e das suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho e contou deste modo aos seus irmãos. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua, e contou o outro sonho que ele teve. Então, o Senhor já tinha revelado para ele. O Senhor já tinha dito para ele o que ele iria fazer. O Senhor falou para José, e José foi e anunciou para os seus irmãos, né? E seus irmãos ficaram ainda mais inflamados de inveja. Só que aqui tem uma chave. Só que José, eu creio assim, que no momento que ele recebeu da parte de Deus esse sonho, essa revelação que Deus falou para ele, que José conseguiu ler, né? O propósito estava sobre a vida dele e ele entendeu, né? Então, essa mensagem de Deus, ela veio para estruturar José. Entenda uma coisa, aquilo que Deus tem falado a teu respeito, que sirva de estrutura para você. As promessas que Deus tem feito, que Deus tem revelado, que Deus tem anunciado a você, ou em sonho, em mensagem profética, através de profeta, dentro da palavra, daquilo que Deus tem falado, que isso sirva de uma estrutura para você. Que você se alicerce nessa palavra. E é também na palavra de Deus, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Então não importa o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Não importa o que as pessoas vão levantar contra as nossas vidas. E nós temos que entender que isso é chave de crescimento para nossas vidas. Que isso é o quê? É chave de crescimento. Que isso é experiências para nós.
Então nós não devemos nos preocupar. Estão falando isso de mim, mas espera lá, o que Deus falou de mim? Estão falando que eu sou isso, mas espera lá, o que Deus está falando que eu sou? O que Deus falou ao meu respeito? O que é mais importante para mim e para você? O que Deus fala ou o que as pessoas falam? Porque as pessoas vão te perseguir por conta do propósito, vão te caluniar, vão falar mesmo. E você deve estar preparado para isso. Isso não pode te parar, isso tem que te impulsionar. Você tem que se fortalecer nisso e continuar a sua caminhada. Você não pode viver a tua vida, a tua história, o teu chamado baseado no que as pessoas falam, mas sim baseado em que Deus falou. Esse tem que ser o alicerce para a tua vida. Na palavra que Deus liberou a teu respeito. Então, veja bem, José, eu entendo que ele se alicerçou, ele se estruturou através dessa palavra. E ele acreditou no que Deus mostrou para ele. Você tem que acreditar. O maior interessado pelos seus sonhos, pelo propósito, tem que ser você. Você que tem que se interessar, você que tem que se dedicar, você que tem que correr atrás, independente de quem esteja do teu lado, de quem se levante contra, de quem foi embora, de quem ficou. Deus permanece com você. Foi assim com José. Então os irmãos ficaram inflamados de inveja. Imagina esse pirralho, esse moleque, esse menino, né? Essezinho aí vai reinar sobre nós, vai governar sobre nós. Mas não foi José que tinha escolhido isso, foi Deus quem escolheu. E dura coisa, queridos, é a pessoa se levantar contra aquilo que Deus escolheu, contra aquilo que Deus levantou. Não prevalece. Por isso você não deve se preocupar. Você está falando, deixa falar. Aí, ó. A Graziele falando, desde criança sou perseguida. Por quê? Você acha que você é perseguido porque você é a Graziele? Não, pastora. Você é perseguida por conta do propósito que está sobre a tua vida. E é isso que nós temos que focar. Quanto maior o propósito, maior vai ser a perseguição. Quanto maior o propósito que Deus tiver conosco, maior vai ser os níveis de perseguição, de calúnia, de difamação. Entenda isso. Amém? Mas são chaves de crescimento para você. Porque José foi etapas. Primeiramente, o que os irmãos fizeram? Os irmãos pegaram ele, né? Foram lá, vamos lá. Com raiva, vendeu. Né? Os seus irmãos haviam saído levando cabras e ovelhas do Páscoa. Então Israel perguntou a José: não passa seu irmão, rebanho. Tá, o que eles fizeram? Pegaram o menino, foram lá e venderam o menino como escravo. Olha isso, vender o menino, né? Não vamos nos livrar dele, vamos acabar com ele, ele tem que morrer, ele tem que sumir, né? E assim queridos, pessoas vão se levantar para poder querer nos parar, fechar nossa boca, nos exterminar, para que nós venhamos desaparecer, porque tem pessoas que se incomodam com a tua evidência. Ele está aparecendo, ela está aparecendo, Deus está honrando. Vamos dar um jeito de acabar. Por conta do quê? De inveja. Pessoas imaturas, pessoas que não entendem, né? Que quem faz é Deus. Deus exalta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele faz com quem Ele quer, né? Então, venderam ele e jogaram ele e vão desaparecer. Mas não adiantou, porque em todos os lugares que José passou, em todos os processos que José passou, Deus estava com ele. E o pastor Guilherme falou algo ali. E é sobre isso que eu quero falar aqui, que foi algo também que o Senhor ministrou. Tá ligado, Gui? O Gui falou ali. Mas a chave principal foi o quê? E vamos falar um pouco aqui de cura interior, porque José, com tudo isso, ele foi provado em todas as áreas da sua vida, e principalmente na área emocional. Olha só, principalmente na área emocional. Ou você acha que foi fácil para José? Imagina José saber que os próprios irmãos fizeram isso com ele. Então, e tudo aquilo que ele passou começou aonde? Começou lá atrás, através dos seus irmãos. Foi os irmãos de José que formaram tudo aquilo ali. Deus está falando com alguém. Sabe por quê? Veja bem, quando José, Deus passou com ele, ensinou, moldou ele, né, lapidou ele, preparou ele para ele viver o propósito. Deus não colocou ele lá de qualquer maneira, ele teve que passar. Ele sofreu demais. Ele teve que passar por tudo. Ele teve que passou pela calúnia, pela acusação sem dever, né? Quando ele esteve na casa de Potifar, que a mulher de Potifar fez o quê? Foi lá e agarrou ele, né?
e depois levantou calúnia, falou que ele tinha mexido com ela. Imagina, né? Então, olha só, mas José focado, Deus ali com ele, conduzindo ele para o destino profético dele, ele entendendo quem ele era, independente do que estavam falando dele. Mas lá no final, quando, né, olha só, quando nós olhamos, quando José, Deus ali exalta José, quando Deus coloca José como governador, coloca José realmente no lugar qual José nasceu para estar, e foi Deus que estabeleceu isso, não foi um homem, e por isso José chegou lá. E eu quero dizer isso para você, não se preocupe, você vai chegar lá. Pode se levantar, mas você vai chegar lá. Amém? Agora imagina, José, ele teve a oportunidade, né? Os seus irmãos tiveram que vir diante de José. José poderia ter usado aquele momento, José poderia usar a autoridade que estava sobre ele e exterminar os seus irmãos. Mas ele fez o quê? Ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos. Por isso que Deus escolheu José para viver este propósito tão lindo. Por isso que Deus liberou essa unção de governo sobre José, né? Porque Deus conhecia o coração. E é isso aí, pastora Patrícia. O perdão é a cura. É o perdão, é quando você libera o perdão, né? Quando você libera verdadeiramente o perdão para aqueles que te perseguiram, para aqueles que te humilharam, para aqueles que te caluniaram, né? Ontem eu estava aqui, né? Ontem eu estava aqui, aqui no tabernáculo de oração, e o apóstolo colocou ali, deixa eu pôr para vocês verem, olha, um quadro que tem ali a oração do Pai Nosso. E ontem eu estava deitada aqui com o Senhor, orando, meditando na palavra, e ali falava, né, a oração do Pai Nosso, eu estava lendo, e quando chegou ali, ó, ali, ó, hoje, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só que forte isso. Então, quando nós perdoamos, nós recebemos o favor e a graça de Deus. Então José, ele, mediante a tudo isso, José, ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou o que os seus irmãos tinham feito para ele, né? E por isso houve essa liberação do céu sobre a vida de José. Às vezes alguém faz alguma coisa para você, você fala até da boca para fora. Não, eu já perdoei, mas por dentro você não perdoou. Às vezes, Deus mandou vir aqui hoje para falar sobre isso, porque às vezes são pessoas da tua própria família que você precisa perdoar. Talvez foi alguém que fez algo para você dentro da sua própria família, do teu convívio. Talvez alguém abusou de você dentro da tua família. Abuso abuso emocional, abuso verbal, abuso sexual, né? Às vezes alguém fez isso, né, dentro da sua casa, no meio da tua parentela, e você precisa liberar o perdão para que você possa sentar verdadeiramente nessa. Imagina se Deus vai colocar uma pessoa toda ferida, toda machucada emocionalmente para sentar numa cadeira para governar. O que essa pessoa é abuso psicológico, que é o pior que tem, Juliana. O que essa pessoa vai fazer nessa cadeira? Ela vai estar toda ferida, toda machucada, então automaticamente ela vai machucar outras pessoas. É o que eu sempre falo, né? A pessoa que ela não é curada, ela não consegue curar. Ela não consegue dar cura para ninguém. A pessoa que está ferida, ela fere. Ela só vai ferir, vai ferindo, vai matando, vai ferindo, porque na verdade ela ainda não foi curada e ela precisa ser curada. Então, o José, ele quando ele liberou o perdão para os seus irmãos, né? Olha que coisa linda, ele poderia ter motivos de ter ressentimento, rancor, raiva, de saber, eu passei por tudo aquilo por conta de vocês são o culpado de eu ter passado por tudo. Mas ele não olhou, ele perdoou, porque ele entendeu o processo. Não tinha como ele sentar num lugar para governar na cadeira de governo sem antes ele passar pelo processo.
sem antes ele ser lapidado, sem antes ele ser moldado, trabalhado. Imagina, porque viriam pessoas até a ele, né, para buscar respostas, né, porque afinal de contas ele se tornou governador e pessoas viriam até ele para buscar decreto e ele teria que dar o decreto certo, ele teria que fazer o que era certo. E como José ia fazer isso se ele não tivesse passado pelos processos? Entende o que Deus está dizendo? Como que você vai ter experiência, como você vai ajudar, como você vai falar, como você vai agir, se você não passar pelo processo, se você não permitir Deus tratar você, lapidar você, moldar você, preparar você, te habilitar para que você possa fazer. Olha que coisa linda. Né? Então, assim, é necessário sermos maduros, é necessário parar com esse mimimi, né? Ai, Jesus, ai, eu não quero mais, ai, tá doendo, ai, Senhor, não, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, eu vou sair do meio da parentela. Se Deus não tirar você do meio da parentela, você não pode sair. É lá que você tem que ficar. E perdoar, e conviver, e ainda ajudar. Estender as mãos. Hã? Gente, o perdão verdadeiro, Deus manda dizer para alguém, é aquele quando você olha nos olhos, você consegue encarar, olhar dentro dos olhos e não sentir mais dor. Às vezes você começa até a dar risada daquela situação. Mas tem pessoas que estão aqui que diz o Senhor, ah, não, eu perdoei, mas tá com o coração rancoroso, cheio de raiva. Desejando até a morte para o outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Não é este coração que o Senhor quer que nós tenhamos. Amém? O Senhor quer que nós perdoamos de verdade. Isso é libertador. Quando você perdoa de verdade, quando você esquece, fala já, esquece, já foi, vou para frente, vou viver coisas novas, né? Como eu falei lá no meu curso de cura interior, teve um momento da minha vida que eu tinha que perdoar a Deus, porque eu falava assim, não, Deus é o causador de tudo isso, esse Deus, ele é muito mau, esse Deus, ele não é um pai de amor, ele não é, falam que esse Deus é bom, mas esse Deus não é bom. Se esse Deus fosse bom, ele não tinha deixado eu passar por tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Olha quanta dor, olha quanta perda, olha quanto abandono, olha isso, olha aquilo, que Deus quer isso, quer esse. Então eu tinha isso dentro do meu coração, né? E eu tinha isso dentro do meu coração. Mas, depois, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e quando eu comecei a conhecer as Escrituras, a Bíblia, eu entendi que o causador de tudo aquilo ali não foi Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Né, em João está dizendo, e tem uma vírgula, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, tem coisas que Deus vai permitir para nós, nas nossas vidas, nossa história, não é para nossa morte, mas é para nos moldar, é para nos fazer forte. Por que a maioria das pessoas que sofreram tanto na vida são pessoas fortes? Por que a maioria dos vencedores são pessoas que tiveram infância difícil? Às vezes você conversa, vou falar um pouco sobre isso aqui, com pessoas milionárias. Um Silvio Santos da vida, que era o quê? Era um hippie, né? Era hippie? Não, era, como é que chama? Que vendia as coisas na rua. Silvio Santos vendia as coisas na rua, era hippie? Vendia as coisas. Olha o passado desse homem, olha a história desse homem, e olha onde esse homem chegou. Hã? Por que às vezes você conversa com milionários que catavam latinha, camelô, catavam latinha na rua e se tornou milionário? Por que às vezes você conhece pessoas, meu Deus, que nasceu da prostituição do pai, que nem conhece pai, que a mãe era prostituta e se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu conheço pessoa que foram abandonadas no lixo quando era criança e se tornou uma grande mulher de Deus, se tornou um grande homem de Deus, porque essas pessoas, elas decidiram ser fortes, elas decidiram fazer da sua dor uma fortaleza para o seu crescimento, uma estrutura para o seu crescimento. Então, o nosso problema é que nós temos a dor, temos a frustração, temos a perseguição, temos a calúnia, temos a difamação e nós queremos parar.
Nós queremos estagnar. E é sempre como eu falo, gente, nós vamos passar por esses lugares na nossa vida, mas nós não podemos ficar nesses lugares, permanecer neste lugar, porque esse lugar não pertence a nós. O nosso lugar é uma cadeira de honra. A Bíblia diz, a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor nos colocou assentado em lugares altos, lugares celestiais, para reinar junto com Ele, lugares de domínio, lugar de governo, é o que Deus tem para nós. Só que para nós sentarmos nesse lugar, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é necessário uma preparação, é necessário uma estrutura para nós sentarmos nesse lugar, é necessário. Então entenda, o que eu vejo hoje, um bando de gente mole, um monte de homem, de mulher, cheio de mimimi, não quero, não vou, não posso, não consigo, né? Ora por mim, sempre ora por mim, ao invés de se levantar, se posicionar. Né? Se posicionar, falar, não, eu vou me posicionar. Eu entendo que são processos, né? Mas o que Deus tem escrito para mim, ninguém vai revogar. E eu vou viver o que Deus tem escrito para mim. O processo é doloroso, o processo é difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou tirar de tudo isso aí, eu vou tirar proveito e vou vencer. E eu vou ser quem eu nasci para ser. Eu vou viver o que eu nasci para viver. Eu vou ser o que Deus diz que eu vou ser. E pronto, acabou. Então, essa determinação, esse posicionamento, Deus espera de você. Porque o dia que o Senhor falou para mim, o Senhor falou, o anjo do Senhor se apresentou, eu falei, meu Senhor, na beirada da minha cama. E quando o anjo se posicionou, anjo de guerra, anjo de batalha, se posicionou. E aí o Senhor falou para mim, quando eu olhei para minha roupa, eu olhei aquelas patentes aqui. Aí eu falei assim, é isso aí, Bia, não tem como viver o propósito e não suportar o processo. Não tem como. Não tem como, gente. Entenda isso. Entenda isso, tem que ter sangue nos olhos mesmo. Por isso que o Senhor fala dos violentos, que somente os violentos vão, né? O reino é tomado à força e só os violentos vão se apoderar. E por isso que o Senhor fala, os covardes não entrarão no reino do céu. Por quê? Por quê? Porque o Senhor não gosta de gente covarde. E ser covarde é quando você nega o teu chamado, é quando você nega o propósito, quando você abandona. Isso é covardia, por medo do que estão dizendo, do que estão falando, do que estão promovendo contra a tua vida. Isso é covardia, é essa covardia que o Senhor está falando. Que não vai herdar, não vai entrar, não vai viver. Por quê? Porque é covarde, né? Então, quando você entrega, quando você desiste, você está se acovardando. Você está dizendo, Senhor, eu sou fraco mesmo. Eu não vou conseguir estar aqui. Tem que ser violento, tem que ser valente. Isso aí. E Deus se agrada, e Deus coopera, e Deus diz, olha, tu és valente, eu vou te dar mais força, né? Davi, lá no Salmo 92, por que vocês acham? Davi está dizendo lá no Salmo 92, é um dos salmos que eu mais amo, né, na Bíblia, porque Davi tá agradecendo ao Senhor, Davi está louvando ao Senhor, e Davi está declarando, Davi está dizendo assim, Davi está falando no Salmo 92, rendendo graças ao Senhor e agradecendo ao Senhor e falando que era o óleo fresco, que era o óleo da unção, que o sustentava todos os dias, que fazia ele prevalecer contra os seus inimigos, que fazia ele, que queria fazer ele prevalecer, né, contra os inimigos, que fez ele multiplicar, que fez ele prosperar, que fez ele forte, que fez ele sentar no lugar de honra. Davi estava dizendo, é o óleo da unção, é a presença do Senhor. Davi estava dizendo, não foi por mim, foi pelo Senhor. Eu só me posicionei, fiquei, né, sofri perseguição, mas eu fiquei na posição. E Davi dizendo assim, e o Senhor me deu a força do boi selvagem. Né? Olha que coisa linda. Então o Senhor olha, o Senhor fala assim, você é corajoso, eu vou liberar mais unção para você viver o propósito, eu vou te dar força, eu vou te dar vigor, eu vou te dar saúde, mas você vai viver o propósito. Amém? E quando eu vi lá a patente, o Senhor falou assim, você acha que essas patentes aí estão só nessa roupa? O Senhor falou, você acha que é só isso aí? O Senhor falou, não, isso aí foi conquistado no mundo espiritual. Ele falou assim, e o Senhor falou, levanta e vai. Deus está falando com alguém aqui. Levanta e vai. Não fica parado nesses lugares, porque às vezes alguém te colocou nesse lugar. Às vezes alguém te levou para esse lugar.
com palavras, com atitude, com calúnia, com fofoca, com contenda, com inveja. Alguém não suportou e não está suportando ver o que Deus está fazendo. Fala, não, vamos aprisionar ele, vamos colocar ele em prisões de fofoca, prisões de abandono, prisões de calúnia, prisões de difamação. Vamos colocar ele nessa prisão. Daí você fica dentro dessa prisão ali, atado, amarrado, não consegue sair. Mas não permita, olhe tudo isso, fala assim, Senhor, o Senhor está aqui comigo, eu vou vencer, contigo eu sou mais do que vencedor, o Senhor me separou para eu ser rei, para eu ser rainha, essa unção de governo está sobre a minha vida e eu vou triunfar com o Senhor, nada vai prevalecer. Então Deus está falando para você, posicionamento. Foi isso que José em nenhum momento ele perdeu a categoria. Em nenhum momento ele foi frouxo, em nenhum momento ele murmurou dizendo, ai Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor me colocou aqui? Eu sou um coitado. Não. Todo momento ele ficou na posição, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem tinha falado com ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que quem tinha colocado algo dentro dele, ele conseguiu ler o que estava escrito dentro dele. De repente, imagina ele passando por todos os processos e ele olhando lá na frente, dizendo, eu posso estar aqui agora, mas o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Ele olhando aquela cadeira de honra, olhando aquela cadeira de governo e ele olhando lá para frente dizendo, eu posso estar aqui, mas eu só estou passando por aqui. Logo eu vou estar sentado lá e vou estar governando. Logo essa situação vai estar mudada, vai estar invertida. E quem me viu aqui vai ter que me ver lá. Deus está falando com alguém. Eu estou aqui agora debaixo de ordens e de lei de alguém, de alguém que está querendo governar e fazer na minha vida. Mas daqui a pouco eu vou estar sentado naquela cadeira lá e quem vai dar as ordens vai ser eu. Deus está falando com alguém. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui hoje nessa live com uma voz profética para dizer para vocês que estão aí do outro lado. Se levante, seja forte, seja corajoso, levante sua cabeça. Foi Deus que chamou você para governar e você tem que falar, eu sou governador. Eu sou governador. Gente, coisa mais linda lá na Inglaterra. A gente andar quando a rainha, as meninas, quando a rainha passa, tudo para. E as pessoas se prostram para ela poder passar. E o Senhor falou muito forte no meu coração. As moedas, os papéis, o dinheiro, tudo tem o rosto dela. E aí, a gente, às vezes, aqui do lado de fora, a gente acha que é idolatria. Não é idolatria. Isso aí são pessoas que são levantadas por Deus. São pessoas que Deus separou para governar. E as pessoas que Deus chamou para governar, elas são respeitadas. E Deus manda dizer para alguém, respeito não se conquista com grito. Não, você não tem que chegar nas pessoas e dizer, você tem que me respeitar, eu sou líder aqui, porque o líder também, quando tem que gritar para alguém respeitar ele, é porque ele já não é mais líder. Quando ele tem que empurrar a goela abaixo, é porque ele já não tem mais essa unção de liderança sobre ele. O líder simplesmente, quando ele fala, ele pensa, as pessoas sentem prazer em servi-lo. As pessoas sentem prazer em fazer algo por ele, porque é Deus que proporciona isso. Entenda o que Deus está dizendo. E isso não se conquista de um dia para a noite. Isso se conquista passando, suportando processos. E Deus vai estabelecendo, e Deus vai dando, Deus vai liberando essa unção de governo, de autoridade. É através dos processos. Tá? Então suporte o processo. Como foi falado ali, é verdade. Se você não suportar o processo, não vai ter como você viver o propósito. E Deus tem um propósito grande na sua vida. Entenda uma coisa, não é por conta de você ou quem você é, não, é por conta do propósito, as coisas que você está passando. E eu não estou falando só no ministério, estou falando com pessoas aqui, Deus manda dizer, tem pessoas aqui que foram chamados para ser empresários. Tem mulheres aqui, me diz o Senhor, que são empresárias, mulheres que trabalham. Eu vejo, eu não sei quem que é, mas se você quiser colocar as duas mãos, levantar, e você pode dizer, sou eu, que eu vou liberar essa palavra. Eu vejo uma clínica de estética. Uma clínica de estética. Eu não sei quem que é que está aqui comigo, o Senhor, o Espírito Santo não está me revelando o nome, mas eu posso ver, é uma clínica de estética. Só que, minha irmã, não é uma clínica de estética pequena, é uma clínica de estética grande.
E essa clínica é você, Daniela? Fala, sou eu. Fala, sou eu que tem. Aí, então recebe, porque está descendo uma ordem do céu, filha, para tua vida. Porque o Senhor está dizendo, essa clínica de estética não é uma coisa pequena. Eu vejo muita sala e eu vejo você liderando outras mulheres. Tá? E eu não vejo uma clínica pequenininha, eu vejo coisas grandes. Eu vejo vários procedimentos, várias massagem, pele, eu vejo cabelo, é algo grande da parte do Senhor. E o Senhor está dizendo, suporte esse processo agora. Ai, de repente você está como empregada, tá sendo, de repente até humilhada por alguém, e você tem uma capacidade enorme. E você tem uma capacidade enorme. Eu tenho um potencial enorme. Eu sei o que está dentro de mim, mas hoje me colocaram aqui. Deus diz, suporte mais um pouquinho aí. Fica aí, porque já vai se abrir a prisão. O Senhor está falando, já vai abrir os cárceres. O Senhor falou assim, já vai abrir e você vai sair para fora. E você vai governar, diz o Senhor. Então, suporte só mais um pouco. Mas é uma prisão. Vai glorificando a Deus dentro dessa prisão. Mas é difícil. Suporte, Deus está falando com alguém. Vai glorificando a Deus, vai exaltando a Deus, vai dando glória a Deus e aleluia, porque você vai chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. E você vai viver o que Deus quer que você viva. Tá? Você vai viver em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi o que Deus chamou você para viver. Tá? Então recebe no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando aqui com outras pessoas. Deus não está falando só de ministério, Deus está falando de sonho. Porque às vezes você tem um sonho dentro do seu coração e aí você fica, não, mas eu comentei com alguém ou eu falei com alguém sobre esse sonho e agora a pessoa começou a me perseguir. Gente, não adianta. O que é para você viver, você vai viver. Não adianta a pessoa querer pegar a tua coroa, pegar a tua capa, pegar o teu cajado, pegar, né, o teu cetro. Não adianta, porque não vai funcionar somente com você. Assim foi com José. Vamos matar, vamos oprimir, vamos vender, vamos caluniar, vamos difamar, vamos desprezar. Mas José tirou todos esses processos para a edificação. Ele entendeu o processo, por isso ele viveu o propósito. Quem entende o processo, vive o propósito. Guarda isso no seu coração. Quem entende, né? Quem entende o processo, vive o propósito. É necessário entender o processo. E não adianta você querer acelerar o processo. Vou acelerar, Jesus. Não. Passe. Deguste do processo, por mais difícil que seja, você vai sair do processo mais forte, você vai sair. Esses processos não é para nossa morte, mas sim para o nosso alicerce. Torno eu a dizer isso através do Espírito. Tantas coisas que eu passei. Para a glória de Deus, hoje eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês. Desprezo, apóstolo, muito. Calúnia, apóstolo, muito. Difamação, muito. Perseguição, muita. Muita, mas o Senhor me ensinou de tudo isso, que a minha total dependência tem que ser nele. O Senhor me ensinou a olhar para dentro de mim. Célia, olha para dentro de você. Veja verdadeiramente quem é você. Veja quem é você. Olha da onde você veio, olha quem é você e para onde você vai. Nunca se esqueça disso. Independente do que falam de você, independente do que estão jogando pelos quatro cantos ao seu respeito sobre a tua vida. Deixa falar. Não perde o foco. Pega tudo isso, pega tudo esse emaranhado, pega tudo isso e usa isso como um alicerce para o teu crescimento. Usa isso como um alicerce para o teu crescimento. Pega isso, se fortaleça. Né? Eu quero orar para você. Eu compartilhei esses dias essa palavra porque eu estava fazendo um trabalho aqui com o apóstolo aqui no canal e eu estava traduzindo, talvez vocês ouviram isso, um livro da Kathleen Kuma, e acho que da Kathleen Kuma, se eu não me engano, e ela contava ali um relato de um casal, que esse casal eles não podiam ter filho, e eles foram para um lugar, acho que na África, não me lembro bem aonde, e eles foram cuidar de um
de um orfanato. Eles não tinham filho e foram cuidar de crianças órfãs. E quando eles chegaram nesse lugar para cuidar dessas crianças, eles começaram ali a trabalhar para Deus. E de repente, e nesse momento, Deus está falando com alguém. Quando você fala, não tem nada a ver com a palavra, mas o Senhor Espírito Santo pede que eu pare aqui para falar isso para alguém. O Senhor está dizendo que enquanto você faz para Ele, Ele faz por você. Que enquanto você se dedica a fazer por Ele, Ele faz, Ele concede o desejo do seu coração. Deus, nesse exato momento, diz para alguém: eu vou conceder o desejo do seu coração. Eu vou realizar o que está dentro do seu coração. Mas sabe qual que é a palavra que Deus está dizendo para você? Tenha paciência, espera em mim, espera o meu tempo, suporte esse processo. Não é você querendo que eu acelere, ou que eu pule, ou que eu faça algo. Deus está falando com alguém, mas o Senhor está dizendo assim: seja paciente, espere. Eu vou conceder o desejo do seu coração, mas não é da maneira e no momento, do jeito que você quer. Enquanto não faço, o Senhor diz para alguém: continue fazendo por mim, continue fazendo pelos meus, continue fazendo o que eu coloquei para você fazer. Deus está falando para alguém: não pare, seja perseverante, porque às vezes você está olhando ao teu redor e diz: Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou ajudando pessoas, mas olha meus filhos, olha a minha casa, como é que tá? E Deus diz: quando você faz por mim, eu faço por você. Espere o meu tempo, Deus diz. Espere, porque o meu tempo, o meu momento está chegando na tua história. Receba em nome de Jesus. E olha só, e voltando aqui, queridos, e de repente o Senhor falou, esse casal, enquanto eles estavam cuidando, o Senhor foi e entregou para eles. O Senhor deu 7 filhos para eles. O Senhor deu 7 filhos para eles. E enquanto eles estavam cuidando dessas crianças, o Senhor fez por eles. Espírito Santo. E aí, esse casal, eles teve 7 filhos, e de repente esse casal, eles resolvem ir tirar umas férias de família, e eles vão para uma cabana no meio das montanhas, e de repente eles ficam lá, e de repente as crianças não querem ir embora, querem ficar mais dias, então os pais resolvem voltar e deixam, e combina com uma moça que foi junto, que ajudava a cuidar dos filhos. E eles pegam só o filho mais pequeno e vão embora com o filho pequeno, e diz assim para a moça: então nós vamos voltar, e você pode ficar aí mais uns 3 dias com as crianças, ajudando a cuidar das crianças, e depois nós vamos voltar a buscar vocês, as crianças. E elas e os pais foram embora com a criança de colo, e deixou a moça com os outros 6 filhos. E de repente o que aconteceu? Veio uma tempestade, e aquela cabana foi destruída. A tempestade levou embora a cabana, e eles ali morreram, né? Levaram eles no meio dos entulhos, do barro, e um dos filhos, né? No caso eles tinham 7, eles levaram um só, eram 6 filhos. E aí morreu 5, mais a moça. E aí ficou, um dos filhos sobreviveu, e eles correram para o hospital. Isso é um fato verídico. E eles correram para o hospital, e quando chegaram no hospital, o menino estava lá. E aí o menino olhou para os pais e diz assim: olha, antes da cabana cair e a enxurrada levar a cabana, nós fizemos uma oração junto. E eu vi o rosto, falou o rosto da moça, o rosto dela estava resplandecente em glória. Foi quando nós entregamos as nossas vidas para Deus. E o rosto dela estava totalmente tomado pela glória do Senhor. E eu fiquei aqui só para trazer uma mensagem para vocês, para dizer para vocês que independente do que aconteça, Deus continua sendo Deus. Simplesmente permaneça. E o menino morreu, entregou a mensagem e morreu. O casal que tinha 7 filhos ficou só com 1 filho. Resumindo, e a pergunta é: o que nós vamos fazer
Não durante a tragédia, não durante as coisas ruins, durante as prisões. O que nós vamos fazer depois de tudo isso? Essa é a pergunta. O que você vai fazer? É esse posicionamento que Deus quer. Depois do dia mau, depois da porta que não se abriu, depois da calúnia, depois da difamação, depois da perseguição, o que você vai fazer? É esse posicionamento que Deus quer da sua igreja. É esse posicionamento que Deus quer de mim e de você. E é esse posicionamento que vai nos fortalecer. É esse posicionamento que vai nos revestir. É esse posicionamento que vai nos fazer conquistarmos. É esse posicionamento que vai nos fazer sentar nessa cadeira de honra. É esse posicionamento que vai liberar unção e autoridade sobre as nossas vidas para nós conquistarmos. Entenda isso. Suporte o processo e viva o propósito. Essa é a mensagem que Deus pediu para eu vir trazer hoje aqui nessa live. Nossa Hora da Leoa. Suporte o processo e viva o propósito. Amém? Talvez você esteja em algum desses lugares. Talvez você esteja ferido emocionalmente. Talvez você esteja machucado, talvez até mesmo o teu corpo já está cansado, debilitado, talvez até mesmo enfermidade tomaram conta do teu corpo por conta do cansaço físico, do cansaço até mesmo espiritual. Mas que o Senhor Espírito Santo possa te fortalecer, que você possa quietar o teu coração e esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, viva, né, o processo, aceite, né, o processo. A irmã Daiane passou por um furacão. E agora, irmã Daiane? Agora que Deus vai ver o teu posicionamento depois do furacão, depois da perda, depois da tempestade. Qual é o nosso posicionamento diante de Deus? Ou durante também. Estamos aqui, Senhor. Entenda uma coisa. Mas esse lugar a qual você está não é o teu lugar de moradia, é o teu lugar de passagem. Você só está passando por esse lugar. Porque você é testemunha do Senhor. E o Senhor tem coisas lindas, 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 gloriosas para liberar sobre a tua vida. Você nem imagina o que Deus vai liberar sobre você. Você vai olhar e você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Agora eu posso falar isso aqui. Quando o Senhor, para orar para você, quando o Senhor pediu para a gente, volte lá para a base, fique mais um tempo lá. Foi um processo difícil, foi difícil aceitar o processo. Porque aqui dentro, para a pessoa vir aqui e passar um final de semana embora é maravilhoso, mas para você ficar aqui é um campo de batalha, porque aqui é um útero espiritual. Aqui é onde nascem ministérios, aqui é onde ministérios são ativados. E ministérios que fazem a diferença. E aí, o Senhor falou, volte para lá. E quando nós voltamos, agora faz 6 meses nós estamos aqui. Foi difícil o processo. E o Senhor falou para nós, mas quando vocês saírem de lá, e eu quero testemunhar aqui para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que oram por nós, que torcem por nós. E eu sinto isso no meu espírito. E o Senhor falou, quando vocês saírem de lá, vocês vão receber a recompensa. O Senhor trouxe um profeta aqui, e esse profeta entregou isso. E o profeta falou, quando o Senhor trazer a liberação para vocês saírem daqui, vocês vão para um lugar, para uma casa, o Senhor falou, e essa casa, vocês não precisam nem levar nada, porque vai ser uma casa toda mobiliada, e é do jeito que vocês estão pedindo para Deus. E eu pedi para o Senhor uma casa no campo, uma chácara, com árvores, com jardim, com flores, e o Senhor trouxe. E o Senhor, cheguei de Londres, o Senhor falou, agora vocês estão liberados, vocês podem ir. Vocês podem ir para casa. Então aqui a base agora vai ser o lugar de trabalho e lá vai ser o lugar de descanso. E o Senhor preparou essa casa num bosque, com tudo aquilo que nós tínhamos pedido para o Senhor, um lugar de refrigério. Então, eu estou dizendo isso para vocês. Suporte o processo e viva o propósito. O Senhor diz agora, essa casa vai ser o lugar onde vocês vão fazer as lives, onde vocês vão escrever o livro de vocês, vai ser um lugar de refrigério, um tempo de descanso. E é assim que Deus faz com os seus soldados. Batalha, descanso. Batalha, descanso. Batalha, descanso. Batalha, descanso. Amém. Bispa Claudete, é um lugar maravilhoso. Tá? É afastado da cidade, lá no meio do mato. Do jeito que eu pedi para o Senhor. No jardim que eu pedi para Ele. Ele é lindo demais, gente. Ele é lindo demais.
Então por que você está pensando em desistir? A irmã que falou que está pensando em sair da igreja, por que você está pensando? Por que você está pensando em entregar teu ministério? Não suporte. Tudo isso é por conta do propósito. E esse processo ele não vai te matar, ele vai te fortalecer. Esse processo ele vai deixar você realmente com a face do leão, com a face da leoa. E você vai se levantar forte, corajosa, determinada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o poder do Senhor vai se aperfeiçoar em você. Recebe essa palavra profética no seu coração. É afastado da cidade. Esse lugar é um lugar que Deus preparou. Deus preparou lá no meio do campo. E quando nós fomos lá ver, que eu vi as flores, eu vi tudo, eu vi o jardim, do jeito que o Senhor tinha mostrado, do jeito que eu tinha pedido para Ele. E aí eu falei, Senhor, mas esse lugar é um pouco afastado da cidade. E eu falei pro Senhor, e o Senhor falou assim para mim, mas foi o que você pediu, foi o que você pediu, e eu estou concedendo. Passou o processo, agora vivo o propósito, está dentro do meu propósito. Passou, chorou, né, semeou com lágrimas, agora volta com os seus feixes, com júbilo e com alegria, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa receber. Eu orar com você. Eu vou pedir para que o Senhor libere sobre a tua vida, tá? Olha lá, eu não sei como vim parar nessa live. Você veio aqui, você veio, Patrícia, porque Deus queria falar com você, filho. Porque você é uma ungida de Deus. Por isso que você veio aqui nessa live. Porque quando eu venho para cá, eu sempre oro ao meu Senhor. Eu falo, coloque pessoas lá que o Senhor quer falar. Que o Senhor tem propósito em falar. E eu sinto a graça do meu Senhor aqui. E eu sei que Ele está alcançando vidas. E eu sei que vidas estão sendo transformadas através dessa palavra. Suporte o processo e viva o propósito. Você vai ver que o que Deus tem preparado para cada um de vocês, você vai olhar depois que tudo passar, né? Você vai olhar e falar, Senhor, valeu a pena. Olha o lugar onde eu estou, olha onde o Senhor me colocou. Olha quem eu era e olha quem eu sou. Olha quem o Senhor me fez ser. Olha o que eu tinha. E olha onde eu estou agora. Olha o que o Senhor me deu. Olha o que o Senhor me entregou. Olha o que o Senhor fez de mim. Olha o que o Senhor construiu em mim. Você, Deus está falando com alguém. Você será exemplo para muitas vidas. Você levará palavras para muitas vidas através do teu testemunho. Através dos processos de dificuldade que você passou. Vidas serão alcançadas através de você. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Que o Senhor possa te fortalecer, que nesse dia você venha ser fortalecido por Ele, por este amor, que você possa ser abraçada por Ele, que a paz dEle que excede todas as coisas, que excede tudo, que essa paz possa entrar dentro da tua casa, entrar dentro do teu coração, que essa paz possa te tomar, que você seja agraciado pela presença dEle, que você seja fortalecido pela presença dEle, que você comece a ler dentro de você realmente quem você é e que você viva o propósito profético que você nasceu para viver, que você possa governar junto com Ele, que você possa receber tudo aquilo que Ele tem preparado para você, que você possa fluir, que você possa ser agraciado, presenteado, que haja liberação dos céus sobre a tua vida em nome de Jesus, que o Senhor venha te multiplicar, te abençoar, te prosperar, que é onde você coloque as tuas mãos prospere, que é onde você coloque os teus pés, o Senhor entregue a você como herança, que você venha ser uma pessoa rica, próspera, em nome de Jesus. E quando eu falo de rico, não é só ter dinheiro, não, que a riqueza do Senhor esteja sobre a tua vida, que você seja uma pessoa farta, uma pessoa abençoada, que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo e declaro céus abertos,
E eu digo para você, você nasceu para vencer, você nasceu para governar, você nasceu para governar. Recebe essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus. E toma posse dela no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Que o Senhor Jesus possa ministrar o seu coração, que você possa receber essa palavra profética, tá? E quero dizer para vocês, eu amo vocês, né? Tava com saudade já de estar aqui, né? Mas foi um tempo aqui de guerra, né? Tempo que o Senhor falou, fica só na retaguarda aqui, meio que na oração, né? Na intercessão, mas agora o Senhor está nos dando, né? De novo essa direção para nós voltarmos aqui, tá? Então ajude a divulgar, dá likezinho aí, gente, porque quando você dá o like, o YouTube ele entende que vocês estão gostando, então ele ajuda a alcançar mais pessoas, tá? A outras pessoas serem abençoadas, porque o propósito é esse, outras vidas também serem alcançadas, tá bom? Então nos ajude com essa obra, seja um missionário virtual, amém? Então a nossa Hora da Leoa, nós não vamos estar fazendo mais lá pelo Insta. Nós vamos trazer tudo aqui pelo canal, tá? A mentoria também vai ser aqui pelo nosso canal, né? Quer falar sobre a mentoria, Pê? Que eu não entendi direito ainda como é que faz. Tá. Gente, tem como você se tornar membro. Eu posso ser uma palmadinha. Tem como você se tornar membro do canal, né? Você vai lá, quando tá na fachada do canal ali, quando você entra no canal do Comando Águia, tem um botãozinho, seja membro. Tá? Então a gente vai condensar, a gente vai reunir as lives da apóstola, as lives não, a mentoria da apóstola, a mentoria minha. Então vão ter no mínimo 8 mentorias por mês, intercessão para cobertura, algo bem especial lá, né? Se quiser ser membro, tem uma taxa para você por mês, se não, e aí você acaba ajudando o comando, né? Senão a gente estava fazendo você de um lado, eu do outro, né? E o YouTube abriu isso para nós. Então agora nós podemos usar, né? Mas eu vim aqui para fazer outra coisa, eu vim aqui para chamar você para vir no encontro nosso aqui, profético, dias 17 e 18 de setembro. Isso, agora. 17 e 18 de setembro, tá bom? Dá para você vir, né? Ontem tinha subido o valor para R$300. Nosso tio Cauê pediu para voltar para 250. Então nós voltamos para 250. Eu também pedi. Você também pediu? Eu não sabia, mas voltamos, tá, gente? Aqui quem manda é a maioria, o Espírito Santo, né? Aqui não tem chefe, né, apóstolo? Não. Aqui a gente está todo mundo aberto à mudança todo o tempo, né? Entender a vontade de Deus, a melhor maneira. Então voltou, também R$250, sendo que as primeiras 100 inscrições vão dormir na base, tá? Tem cama para você aqui. Tem que trazer roupa de cama. Isso. Né? Lembrando você que 10 dias, mais ou menos, antes de chegar o dia, já acaba todas as inscrições, todas as vezes. Tá? Então, se você quiser fazer sua inscrição, ou no site www.comandoaguia.com.br, ou pelo telefone 44 999 28 3030. Amém? Esse treinamento vai ser um pouco diferente. Vamos falar de unção, vamos falar de dons, mas eu e a apóstola vamos nos inclinar a falar mais do profético. Tá bem? Daquilo que você recebe de Deus de maneira instantânea e libera para as pessoas de maneira instantânea. Sim, e vamos falar também, gente, sobre cura interior, tá? Então, assim, é você que queira aprender mais sobre cura interior, você que queira ministrar a cura interior, libertação de cativeiro, vou estar explicando o que é, né, a libertação de cativeiro, como você libertar essas pessoas que estão aprisionadas nessas regiões, tá? Essas regiões que envolvem de feridas na alma, tá? Depressão, pânico, traumas, tá bom? Complexo de inferioridade. Isso. Traumas antigos, problema de liberação de perdão para pai e mãe, essas coisas, né? Isso aí foi o que nós acabamos de falar hoje aqui também um pouco, né? Sobre Jacó, falando sobre o perdão, né? Os processos que Jacó passou. Então, assim, e vamos estar agora nesse tempo também, vamos estar escrevendo, né, a nossa outra apostila de cura interior, dando continuidade no curso também logo. Você contou logo. a surpresa que vai acontecer amanhã para eles ou não? Para onde que nós vamos amanhã? Contei, já contei. Nós vamos para casa, gente. Deus liberou a gente. Vamos continuar na mesma pegada, né? Mas a gente vai para nossa casa. Né? Deus tinha pedido para a gente passar um tempo aqui. Nós obedecemos. E Deus não tinha falado quanto tempo, né? Foi 6 meses, né? Aí de repente ele veio e falou, ó, podem sair.
né? Então ele está faceiro. Eu já estou fazendo minhas malas, pegando meu frango assado, minha farofa. Vou para casa bem gostoso. É uma chácara. O povo vai achar que você vai fazer mais compra. A farofa é do frango, viu, gente? Né? Então, assim, Sangue de Jesus. nós obedecemos o Senhor. A gente tinha Amém. condição de estar na casa, mas a gente obedeceu o Senhor. Amém. Foi guerra travada aqui. Estamos saindo assim, meio que arrebentadinho, mas estamos saindo com a vitória, né? A base permaneceu aberta, vai O canal permanecer. dobrou de tamanho em 3 meses. Amém, gente? Então, olha. Sabia disso? Sim, graças a Deus e a vocês que estão aí, que é no Brasil, é no Brasil. É 25 minutos daqui. Por enquanto é no Brasil. Amém? Então, assim, a gente está grata a Deus, grata a vocês que estão sempre com a gente. Tem pessoas aí que estão com a gente que são fiéis, né? Os guerreiros desde o começo. Então a gente está indo para essa casa que é numa chácara, é num bosque, é num campo, né? Do jeito que nós pedimos para Deus. Lua de mel, né? E, olha. Estamos saindo, né? Mas estamos saindo com a vitória nas nossas mãos. Amém, gente? Vale a pena. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Qual estado é aí? Aqui é no Paraná, Patrícia. Aqui tá, é Curitiba. Filha? Curitiba, no Paraná. Capital do Paraná, aqui que tá a base, tá? Mas é você que não consegue vir aqui, eu já falei pra vocês. Depois a gente vai estar divulgando aqui. A gente vai estar em Cuiabá nesse final de semana, Pato Branco no outro final de semana. No outro final de semana, Pato Branco. Depois, no outro aqui em Curitiba. No outro em Itaguaí. Depois Manaus. Depois São Paulo. a gente vai divulgar para vocês. Se você não consegue vir aqui, e aí, São Paulo é perto de onde eu moro, Rio de Janeiro. Vamos lá. Olha lá, Mato Grosso do Sul, nós vamos estar em Cuiabá. Gente, vocês querem que a gente vá aí, vocês têm que avisar a gente, né? Eu tenho igreja aqui e tal, dá para vocês virem aqui fazer trabalho. Só que você vai ter que esperar até 2023. Amém. Tá? Amém, Tá tudo cheio. Amém, gente, ó. Mais uma cidade. Esqueci uma cidade nova aqui. Marcaram ontem, a última agenda. Deus abençoe vocês, tá? Leopoldina, Minas Gerais e... Esqueci o nome da outra cidade. Então você lembra, então. Ah lá, Dani, Mongaguá, Dani, vamos fechar a data aí, já te falo dessa data aí, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês, fique com Jesus e ajude a gente a divulgar, tá? Essa obra, para que outras vidas sejam alcançadas também. E receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Suporte, né, o processo para viver o propósito, amém? Quem está orando para nós aí, muito obrigado, viu? A gente também carece de oração, viu? Amém. Tá? Deus abençoe, tchau, tchau. Deus abençoe, gente, com Deus. Você viu quanta gente?